Fala aí, galera do 8º ano do Colégio Curso Aplicação. Professor, o seu professor de História, Rodrigo Alberoni, aparecendo aqui numa videoaula especial para vocês. Hoje vamos abordar o tema 3 da unidade 2. Estamos caminhando bonitinho, né? Estamos avançando no conteúdo e não quero que fique nenhuma dúvida. Portanto, hoje a gente vai revisar a tal da independência dos Estados Unidos. Lembrando, é uma videoaula de revisão para a gente rever os principais fatores que levaram à independência dos Estados Unidos. Lembrando, também pode aparecer independência das 13 colônias ou Revolução Americana. São a mesma coisa. Então não dá mole numa provinha. Não vai bater o desespero. Ai meu Deus, eu não estudei Revolução Americana, o que é isso? É a independência dos Estados Unidos ou independência das 13 colônias. Porque inicialmente os Estados Unidos eram formados por 13 pedaços de terra, as chamadas 13 colônias da Inglaterra. Vocês lembram do processo de colonização inglesa na América do Norte? Então, se deu de duas maneiras. Parte norte da América do Norte, colônias de povoamento. A Inglaterra não se interessava em ocupar aquele território nem explorá-lo. Então ali prevaleceu a negligência salutar, o self-government, realizavam o comércio triangular. Enquanto a parte sul das 13 colônias, a Inglaterra empreendeu ali uma colônia de exploração de olho nos gêneros agrícolas. Então, essa negligência, essa liberdade da parte norte vai contribuir muito no processo de independência. Quando eu falo de independência dos Estados Unidos, eu tenho que lembrar que as ideias iluministas, aqueles princípios do liberalismo político-econômico contra o antigo regime, vão influenciar e muito o que vai acontecer ali. Então, os líderes da independência, Thomas Jefferson, George Washington, por exemplo, eles seguiam ideais iluministas, ideais ligados à liberdade, freedom. Bacana? Então vamos entender agora como é que ocorre essa independência. Por quê? A Inglaterra, já no século 17 e depois no 18, vai implementar uma série de tributações sobre os colonos. Ou seja, a Inglaterra entende que para arrecadar mais recursos é necessário explorar a sua colônia, inclusive a parte que era de povoamento. Por isso que ela cria leis de comércio e navegação. Mas o bicho vai pegar mesmo após a Guerra dos 7 Anos. Inglaterra e França, rivais históricas, vão entrar em conflito numa disputa pela parte norte da América do Norte, lá o extremo norte, parte fria, que tinha um rico mercado de peles. Isso vai gerar uma guerra. A Inglaterra vence essa guerra, porém gastou demais. Qual é a solução que a Inglaterra encontra para encher seu bolso de grana? Opa, vamos tributar os colonos. Então a Inglaterra vai criar uma série de novos impostos. Vocês lembram desses impostos? Vamos lembrar? Vamos lá, vem comigo então. Lei do açúcar, lei do chá e lei do selo. Ou seja, vai tributar o açúcar consumido, tornando mais caro, por exemplo, a fabricação do rum, que era utilizada na troca de escravos na África, no comércio triangular. Vai criar uma companhia que vai ter exclusividade, uma companhia inglesa, que vai ter exclusividade de vender o chá na colônia, quebrando o negócio de chá que existia ali, encarecendo o seu consumo. E a lei do selo, que dizia que qualquer documento que circulasse na colônia tinha que ter um selo inglês, tributando novamente. Então, a liberdade econômica dos colonos está indo embora. Os colonos não estão satisfeitos. O custo de vida se tornou mais caro e não vem nenhuma melhoria vindo da Inglaterra para com eles. Então existe uma insatisfação aí. A Inglaterra acabando com aquela negligência salutar, aumentando o controle, tentando proibir o comércio triangular, criando uma série de impostos, vai gerar insatisfação muito grande nesses colonos, que vão reagir. A reação mais famosa é a The Boston Tea Party. Ai, professor, que inglês maravilhoso. Obrigado, eu sei. Aqui é bilíngue, né? The Boston Tea Party, a festa do chá de Boston. Aonde, professor? Onde fica Boston? Lembra? Massachusetts. Caraca, muita onda, né? Massachusetts. Então, em Boston, Massachusetts... Nossa, agora quase não saiu. Tu vai tirar onda, tá vendo o que acontece? Em Boston, então, um grupo de colonos se organizam, se vestem de índios, ou seja, era escondido o plano deles, para atacar a companhia de comércio de chá da Inglaterra. Eles vão pegar o carregamento de chá, jogar no mar, dar um prejuízo geral. Só que é óbvio que o governo inglês vai descobrir, né, que foram colonos fantasiados de índios e não índios que derrubaram o carregamento no chá. E a Inglaterra vem com tudo, vem de voadora, vem com o pé na porta, estabelecendo as leis intoleráveis. Ela diz o seguinte, ó, Boston, o porto está fechado, vão ter que pagar uma indenização para cobrir o prejuízo e forças militares inglesas vão ocupar a cidade. Leis intoleráveis. Eles falam, não,
não, essas leis são demais, e vamos ficar endividados, não queremos presença britânica aqui. Mas já era. Então a insatisfação colonial só vai aumentando e a repressão inglesa também. Então os colonos revoltados lembram de uma máxima que existia na Inglaterra, que era: sem taxação, sem representação. Que é isso, teacher? Neném, vem comigo. Né? Existia na Inglaterra um dito que dizia: se o cara não paga tributo e imposto, ele não pode ter representação política. O que os colonos pensam? A gente está pagando uma série de tributos, lei do chá, lei do selo, lei do açúcar, leis de comércio e navegação, mas a gente não tem participação política na Inglaterra? Vamos lá pedir participação. Então eles vão lançar o primeiro congresso da Filadélfia, se reúnem em Filadélfia, para falar o seguinte: olha, a gente quer participação política no parlamento inglês para defender nossos interesses, porque a gente paga imposto. Se a gente não tem participação, pode tirar o imposto. A Inglaterra vê isso e fala: ha, vocês não são ingleses, são colonos, vocês não têm direito à participação política e vão pagar imposto sim. Aí, neném, os colonos vão se revoltar de vez. Vão se unir no segundo congresso da Filadélfia e em 4 de julho de 1776 vão declarar a independência das 13 colônias. Obviamente a Inglaterra não aceita, gerando uma guerra civil, né? Por que uma guerra civil no primeiro momento? Porque alguns colonos do Sul não queriam a independência, já era uma tretinha. E depois uma guerra com os próprios ingleses, porque os ingleses não vão tolerar essa declaração de independência inspirada em ideias iluministas. Então a Inglaterra vai enviar tropas para combater os colonos, para tentar evitar essa independência. Os colonos vão ter a ajuda da França, querendo se vingar da Inglaterra, e da Espanha também, pelo mesmo motivo. Então junto ao exército colonial, comandados por George Washington, que será o primeiro presidente dos Estados Unidos, e juntos vão derrotar a Inglaterra, que vai reconhecer a derrota e a independência dos Estados Unidos lá na França, assinando o Tratado de Paris, que coloca fim à Guerra de Independência. Essas 13 colônias, então, se unem, independentes, se unem, formando os Estados Unidos da América, que depois vai se expandir em mais de 50 estados, mas naquele momento eram 13 estados se unindo. E aquilo, né? Não existia ainda um projeto nacional, uma identificação, simbologia, capital. Isso vai sendo construída com o tempo. E a Constituição que é criada, né, que diz nós, o povo, uma Constituição, ela tem princípios iluministas muito fortes. Tanto que leva os Estados Unidos a se colocar como a terra da liberdade, do liberalismo. Não é bem assim não, né? Liberdade para todo mundo, a gente viu o que acontece lá, os casos de racismo, de perseguição, mas naquela época, lá no final do século XVIII, realmente era uma Constituição muito diferente das demais, inspiradas em ideias iluministas, com a divisão dos poderes propostas por Montesquieu, legislativo, executivo e judiciário, né? Com a criação do federalismo, cada estado teria autonomia para criar suas próprias leis, ter seu próprio governo. Então, realmente é uma Constituição muito liberal e moderna para os padrões da época. Legal? Lembrando, essa independência, esse grito de liberdade, mudou a vida de todo mundo das 13 colônias, que agora são os Estados Unidos? Não. Por exemplo, essa liberdade era só frente às relações econômicas e políticas com a Inglaterra. Nos Estados Unidos continuou existindo escravidão, por exemplo. Então, para o escravizado não mudou nada essa independência. Então era liberdade, mas não liberdade para todos. Que isso, em momento de reflexão. Valeu, galera! Foi um prazer dividir essa videoaula com vocês. Até a próxima. Beijão. Tchau, tchau.